Você já ouviu falar de BLW? Esse vídeo foi um pedido de uma amiga chamada Mariana Gadea, que acompanha o canal e me mandou a pergunta pelo Instagram. E a gente vai falar sobre introdução alimentar através do BLW. BLW é um método de introdução alimentar criado pela britânica Gill Rapley, que era consultora em saúde, e ela desenvolveu uma forma completamente diferente da gente apresentar comida para as crianças. Os princípios do BLW são baseados em que a alimentação tem que ser guiada pela criança, pelo como ela percebe os alimentos, e não por nós adultos. Basicamente, a gente vai dar liberdade para ela desde o início a perceber o alimento e perceber a sua vontade de comer, a sua curiosidade, ao invés de simplesmente amassar várias coisas misturadas, onde a coloração não fica identificável para a criança, onde a textura não fica identificável para a criança, e a gente transforma isso num método onde ela vai perceber desde o começo todas essas coisas. O BLW é um método bastante novo. É muito comum as pessoas nunca terem nem ouvido falar sobre esse método. A primeira edição de Baby Led Weaning, que é a abreviação de BLW, foi publicada dia 6 de novembro de 2008, ou seja, está cumprindo 10 anos que esse método foi criado. Em termos de técnica de introdução alimentar, ele é muito recente. 10 anos não é nada para as pessoas ficarem conhecendo sobre ele. Tanto que quando eu comecei o BLW com a Bia, eu conhecia pouquíssimas pessoas que já tinham ouvido falar dele e menos ainda que já usavam ele ou já tinham usado ele com suas crianças. Eu vou falar muito sobre a minha observação de como foi para a Bia ter a introdução alimentar através desse método e como eu percebo outras crianças que estão usando esse método também. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de que, se você está gostando desses vídeos, por favor, se inscreva no canal, dá um joinha nesse vídeo porque isso me ajuda muito a continuar o conteúdo. A principal vantagem que eu percebo nesse método de introdução alimentar é que a criança vai direto para as texturas, para os sabores, para as cores, como elas são de verdade. Não tem mistura, não tem aditivo, não tem nada que faça ela interpretar o paladar de uma certa forma e depois ela tenha que se adaptar à realidade. O que eu percebo é que as crianças que têm a introdução alimentar através do BLW se adaptam muito mais fácil aos alimentos. Elas não têm muito problema de provar coisas novas, nem de conhecer novos alimentos, nem texturas diferentes, porque simplesmente aquilo sempre foi o normal para elas. Elas nunca tiveram que passar por um processo e depois renovar todo o paladar e descobrir que tudo aquilo que ela provava não é a comida de verdade. E quando eu digo comida de verdade, eu não tô fazendo uma crítica e dizendo que a comida que é amassada, que é a papinha, não é de verdade, mas simplesmente aquela não é a textura com que a gente é acostumado a comer no dia a dia. Aquilo não é a realidade da nossa mesa. Então o BLW é uma forma de você apresentar de cara para as crianças a verdade, aquilo que ela vai comer no futuro. Falando sobre um pouco da minha experiência com o BLW, eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo método e que de verdade quando eu comecei ele não foi assim pensando em perfeição ou sabendo todas as expectativas de quanto ele ia dar certo ou quanto ia ser bom pra Bia. É que eu queria provar uma coisa nova porque eu tive muitas dificuldades com diversos alimentos e eu queria fazer alguma coisa diferente pra Bia. Eu queria poder apresentar uma comida carinhosa pra ela, algo que desse prazer pra ela na hora de provar, sabe? Eu não queria que a alimentação fosse simplesmente algo pra sobreviver. É algo que você bota na boca, mastiga e come e é isso aí. Prazer de conhecer os alimentos, que ela comesse uma verdura, não sei, coisas gostosas, sabe? Eu não queria que a verdura fosse aquele vilão da alimentação. Então, quando eu comecei o BLW, eu realmente nunca esperei ter uma criança de 3 anos que come brócolis, alface e tomate sem nenhum tempero e sem nenhum problema e que, por sinal, às vezes troca alguns alimentos vegetais por muitas coisas que as crianças têm preferência. Eu não tô dizendo que isso é um método milagroso, que existe perfeição, mas a verdade é que você apresenta para a criança uma forma muito diferente de se nutrir, uma forma muito diferente de se alimentar. Ela acaba criando uma intimidade com o alimento que as crianças que têm só a papinha, que a papinha chega na boca direto, acabam não tendo. Mas tem algumas coisas muito importantes que você tem que saber antes de começar o BLW. A primeira delas é que você tem que observar como a sua criança tá. A verdade, eu vou ser bem honesta, a introdução alimentar pra mim era um certo tabu, era uma coisa que, eu não vou dizer que eu não tinha medo, mas eu tinha ansiedade relacionada com aquilo. Porque quando a sua criança vai chegando ali nos 6 meses, e principalmente se ela amamenta, parece que todo mundo tá olhando, tipo assim, é a hora dela começar a comer, tipo, ela precisa começar a comer alimentos. Eu quero dizer que isso não é 100% verdade e nem 100% mentira. Às vezes a criança com 6 meses realmente precisa
precisa começar a comer, mas isso não é uma regra absurda. Se com 6 meses ela não começar a comer, eu prometo pra você que ela não vai começar a morrer de fome simplesmente por não estar comendo alimentos sólidos a partir do dia que ela completou 6 meses. Isso é um processo e ele é lento. Se a sua criança não tá aceitando o alimento naquele momento, se realmente o leite para ela é prioridade, converse com o seu pediatra, converse com o nutricionista, mas saiba que a criança não vai simplesmente ficar desnutrida da noite pro dia porque ela completou 6 meses e não tá comendo alimento sólido. Tem vários sinais que a sua criança vai dar de que ela tá preparada para comer. Um deles é que ela já tá com aquele reflexo de segurar as coisas na mão bem desenvolvido, ela já consegue pegar as coisas na mão. Não tô dizendo que não existe alguma dificuldade, mas ela realmente já consegue buscar as coisas e pegar com a mão e levar até a boca. Ela consegue estar sentada sem ajuda. Eu tentei começar a introdução alimentar da Bia quando ela completou 6 meses, e a verdade é que ela ainda não sentava sem ajuda. Tipo, ela conseguia ficar apoiada, sentadinha, sem cair pros lados, mas ela não ficava sentada sozinha. E eu percebi que ela não estava preparada para começar a introdução alimentar. Eu tava naquela expectativa de, poxa, ela fez 6 meses, então ela tá pronta para comer. Isso não foi uma realidade para mim. Eu percebi que eu tentava dar os alimentos e ela ainda continuava com reflexo bem forte de botar para fora, de empurrar com a língua, e que ela ainda não estava pronta para comer alguma coisa. Mais ou menos com 7 meses, eu percebi que começou a surgir uma curiosidade de ela provar os alimentos, ou seja, eu colocava as coisas na frente dela, ela realmente pegava sozinha e levava para a boca. Com 7 meses, ela já estava sentando completamente sozinha. Então, para mim, um marco muito claro de que ela estava pronta para começar a comer foi quando ela começou a sentar. Ela começou a sentar e o interesse dela mudou muito rápido. Ela realmente quis começar a provar alimento. Tem 2 coisas que eu acho essenciais para quem vai fazer BLW. Pelo menos um cursinho básico de primeiros socorros com relação a desafogamento. A criança vai se afogar. Isso não quer dizer que 100% de chance de que ela vai se afogar, mas assim, é muito provável que pelo menos uma vez, ou pelo menos até aprender a colocar as coisas pra fora, ela vai se afogar. A Bia se afogou 2 vezes, ou seja, foi quase nada. Só que às vezes que ela se afogou, eu realmente precisei saber o que eu tinha que fazer naquela hora. Eu precisei saber a técnica de virar ela de cabeça para baixo, de bater nas costas dela e deixar o alimento sair. Eu digo que é essencial saber pelo menos essa técnica básica de virar a criança e saber tirar o alimento quando ela se afoga. Eu digo que as crianças com BLW aprendem muito mais rápido a não se afogar do que as crianças que estão acostumadas com papinha. A Bia, pelo menos, fora esses 2 eventos que aconteceram quando ela ainda estava começando na introdução alimentar ali por volta dos 8 meses, ela nunca mais se afogou, e às vezes que ela começava a se afogar era muito engraçado porque ela sozinha fazia e se desafogava. Era impressionante. Você nunca deve deixar uma criança comendo sozinha. Isso não vale só pro BLW, por isso que eu digo que não é uma regra do BLW, mas nenhuma criança pequena que ainda não tem a capacidade de comer sozinha deve ser deixada sozinha comendo. Isso é muito perigoso, gente, no BLW mais ainda, porque como eu falei, os afogamentos podem acontecer, você tem que estar junto com a criança, assim como você estaria na papinha. Só que a diferença é que geralmente no BLW você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo do que você dedicaria dando uma papinha. E a segunda coisa essencial para quem quer introduzir a alimentação através do BLW é estudar a respeito de tipos de alimentos e cortes dos alimentos para cada idade. Isso para mim foi importantíssimo, saber que tipo de alimento eu podia oferecer, em que momento eu poderia oferecer, com que textura, porque apesar de você oferecer o alimento inteiro, tem um tempo de cozimento que é mais apropriado para determinadas crianças, dependendo da mastigação e de tudo mais, principalmente cortes. Que tipo de corte você deve usar na cenoura, que tipo de corte você deve usar no frango, que tipo de corte você deve usar na carne, porque cada tipo de carne tem um estilo específico onde você tem que seguir as fibras da carne, porque aí é mais difícil de sair um pedaço inteiro e a criança se afogar com aquilo. Existem regras para isso e é importante dar uma pesquisada sobre isso, sobre como cortar os alimentos, sobre como cozinhar os alimentos para introduzir através do BLW. O BLW dá sujeira. Eu acho que isso é uma realidade que talvez é o que faz o método ainda não ser tão conhecido quanto ele poderia. Ele dá trabalho. A criança, quando tem introdução alimentar através do BLW, suja mesmo, porque é ela que está guiando a sua alimentação.
E a gente sabe que a coordenação motora de uma criança de 8 meses, 9 meses, 1 ano, não é a mesma de uma criança de 2, 3 anos. Suja tudo, basicamente no raio de 1 metro, se prepare, porque vai sujar. Suja a roupa, suja a cadeira, suja o chão suja muito. Tudo suja. Eu, por exemplo, usava com a Bia, eu vou colocar umas fotos aqui, eu usava com a Bia uma fralda amarrada no pescoço e eu já deixava ela aberta, assim, ao redor dela, porque eu sabia que ali ao redor dela ia sujar tudo. Então, assim, não crie expectativas de que vai ser algo bonito e glamuroso, porque não é nem bonito e nem glamuroso. E o que acontece? Quando a criança está acostumada que ela pode provar os alimentos, que ela pode pegar os alimentos, que ela pode comer sozinha, se você for no restaurante, ela vai querer fazer exatamente a mesma coisa e você não vai conseguir dar comida para ela e ponto. Então, se prepare para passar vergonha fora de casa também, porque ou ela vai chorar ou você vai deixar ela comer do jeito dela e aí você vai sujar o restaurante inteiro. Não foi uma história de vezes que a Bia terminou de comer e que eu pedi a vassoura pra pessoa do restaurante de vergonha que eu tinha porque o chão tava assim, imundo. Além das caras feíssimas que eu via do pessoal que trabalhava no restaurante enquanto ela tava comendo. Não tem milagre. Mas o que eu posso dizer é, vale muito a pena. Se eu tivesse que introduzir a alimentação outra vez, com certeza seria através do BLW, eu não teria dúvida sobre fazer isso. Valeu muito a pena cada chão que eu tive que limpar, cada vez que eu tive que trabalhar com relação a isso, todas as horas de estudo que eu perdi, valeu muito a pena. Como eu falei, ver uma criança de 3 anos comendo alface, tomate, brócolis, todo tipo de alimento inteiro, sem eu precisar picar, sem eu precisar cortar, ver ela comendo sementes como amendoim, amêndoa, nozes, sozinha, com 3 anos, e eu não ter a preocupação que ela vai se afogar ou que vai acontecer alguma coisa, não tem preço. Não tô dizendo que ela nunca mais vai se afogar ao longo da vida dela, porque até nós adultos nos afogamos algumas vezes. Só que o como ela sabe lidar com isso é completamente diferente de uma criança que teve a introdução alimentar através da papinha. Além de que o prazer dela por comer, por provar, é completamente outro. Então eu digo assim, ó, dá trabalho, dá muito trabalho, mas vale muito a pena também. Então se você quer começar com esse método de introdução alimentar, eu recomendo dar uma estudada, principalmente nos alimentos que você deve introduzir por etapa e na forma de cortar eles. E faça pelo menos um curso básico ou tenha uma noção básica de primeiros socorros com relação ao afogamento. Eu acredito que isso é essencial não só para quem vai introduzir método alimentar através do BLW, todo cuidador, toda pessoa que cuida de uma criança pequena deveria saber pelo menos os primeiros socorros de afogamento, ferimento e tudo mais, porque a gente nunca sabe quando as coisas podem acontecer, mas se você vai introduzir pelo BLW, principalmente, eu aconselho que realmente você saiba isso. Eu espero que esse vídeo tenha incentivado você a realmente testar esse método. Eu digo assim, ó, ele é incrível, realmente funciona. Nem eu acreditava o quanto ele funcionava. As crianças que têm a introdução alimentar através desse método têm muito mais facilidade com a comida e eu posso dizer que vale o trabalho que ele dá. Então eu espero realmente que vocês se sintam motivados a introdução alimentar através desse método. Se vocês tiverem mais dúvidas específicas, por favor me mandem aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz de responder. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de curtir o canal e compartilhar esse vídeo porque me ajuda muito. Um beijo enorme e até a próxima!